Dirigir pelas estradas de madrugada era parte da rotina de Sérgio, um caminhoneiro experiente, acostumado com longas jornadas pelo interior. Ele sabia que dirigir à noite podia ser perigoso, mas o silêncio das estradas desertas o ajudava a pensar. Naquela noite, ele transportava uma carga de alimentos para uma cidade distante. Tudo parecia normal, até que entrou em um trecho de estrada que, segundo os moradores locais, tinha fama de ser assombrado. Sérgio nunca acreditou em superstições, mas naquela noite tudo mudou. A estrada era cercada por árvores densas que formavam um túnel natural, impedindo que a luz da lua iluminasse o caminho. O GPS indicava que faltavam algumas horas para chegar ao destino, e Sérgio mantinha o rádio desligado para economizar bateria no caminhão. Foi então que ele percebeu algo estranho. O caminhão parecia estar perdendo força, mesmo em um trecho plano. Ele conferiu os indicadores no painel, e tudo parecia normal. Ainda assim, o veículo estava mais lento do que o esperado. Pensando que poderia ser um problema na carga, Sérgio decidiu parar em uma curva próxima, onde havia espaço suficiente para encostar. Desligou o motor e desceu com a lanterna em mãos. O ar parecia pesado e o silêncio era absoluto. Nem o som dos grilos podia ser ouvido. Ele caminhou até o motor para verificar, mas tudo parecia em ordem. Sem encontrar nenhuma anomalia, Sérgio resolveu verificar a carga no compartimento traseiro do caminhão. Ao abrir as portas, uma sensação de arrepio percorreu seu corpo. No chão empoeirado do compartimento, Sérgio viu algo que o deixou intrigado. Marcas de mãos no pó. Eram marcas frescas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Ele sabia que havia checado a carga antes de sair e tinha certeza de que aquelas marcas não estavam lá. Tentando se convencer de que poderiam ser vestígios de um carregador, fechou o compartimento e voltou para a cabine. Sentiu um frio na espinha, mas tentou ignorar o desconforto. Ligou o motor e seguiu viagem. A cada quilômetro percorrido, a sensação de estar sendo observado aumentava. Sérgio olhava pelos espelhos laterais, esperando não ver nada incomum. No entanto, a estrada parecia interminável. As curvas se multiplicavam e o GPS indicava um tempo de viagem maior do que o previsto. Ele tentou sintonizar o rádio para se distrair, mas só conseguia ouvir estática. Foi quando, pelo canto do olho, percebeu um movimento no espelho lateral direito. Algo passou rápido, mas ele não conseguiu identificar o que era. Sentindo o coração acelerar, Sérgio reduziu a velocidade, temendo que algo estivesse errado com o caminhão, mas tudo parecia normal. Ele olhou novamente pelo espelho, e foi então que viu. Uma figura pálida, com olhos negros e profundos, estava encostada na porta traseira do caminhão. A figura parecia imóvel, mas a cada vez que ele piscava, o rosto se aproximava mais. Sérgio tentou se convencer de que era uma ilusão causada pelo cansaço, mas a visão não desaparecia. O medo começou a tomar conta. Ele tentou acelerar, mas o caminhão parecia preso a alguma coisa. A velocidade não aumentava, e a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Cada curva parecia igual à anterior, como se estivesse preso em um loop. Sérgio apertou o volante com força, enquanto suava frio. Por um instante, desviou o olhar do espelho, mas quando voltou a olhar, a figura havia sumido. O alívio durou pouco. Um som pesado, como algo sendo arrastado, veio do teto do caminhão. Ele sabia que não podia ignorar aquilo. Com a lanterna em mãos, Sérgio parou o caminhão novamente. Desta vez, o medo estava estampado em seu rosto. Desceu lentamente, olhando para os lados, mas a estrada continuava deserta e silenciosa. Caminhou até a traseira do caminhão e abriu o compartimento mais uma vez. O que viu fez seu coração quase parar. Além das marcas de mãos, agora havia pegadas descalças, pequenas como as de uma criança, que iam de um lado ao outro do compartimento. Ele sabia que aquelas pegadas não estavam lá antes. Tentando manter a calma, Sérgio fechou as portas com força e voltou para a cabine. Ligou o motor novamente e decidiu acelerar o máximo que pudesse para sair daquele trecho o mais rápido possível. Mas o caminhão continuava lento, como se algo o estivesse segurando. Ele evitava olhar pelos espelhos,
Mas a curiosidade era mais forte. Quando finalmente olhou, viu a figura novamente. Desta vez, estava mais próxima, com as mãos pressionadas contra o vidro da porta traseira. Sérgio sentiu o pânico tomar conta. Ele tentou ignorar a visão, focando apenas na estrada à frente. Mas a cada curva, o som de passos sobre o teto ficava mais forte. Algo ou alguém estava andando em cima do caminhão. Sérgio sabia que não era possível. O veículo estava em movimento, e o peso de uma pessoa certamente seria perceptível. Ainda assim, o barulho continuava. Ele pensou em parar novamente, mas o medo de encontrar algo pior o impediu. Tudo o que queria era chegar a um local seguro e encontrar outras pessoas. Finalmente, ao longe, Sérgio avistou as luzes de um pequeno vilarejo. Era um alívio saber que não estava mais sozinho. Com o coração acelerado, ele dirigiu até a primeira gasolinera que encontrou e estacionou. Desceu apressado, correndo em direção à loja de conveniência. O atendente o observou com curiosidade, percebendo seu estado de nervosismo. Sérgio mal conseguia falar. Apenas queria estar perto de alguém. Qualquer pessoa que pudesse garantir que não estava perdendo a sanidade. Após alguns minutos, Sérgio decidiu voltar ao caminhão para verificar a carga. O atendente ofereceu companhia, mas ele recusou, preferindo lidar com a situação sozinho. Quando abriu as portas traseiras, encontrou tudo exatamente como deveria estar. Não havia marcas de mãos, nem pegadas. A carga estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Confuso, ele olhou para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se tudo aquilo tivesse sido fruto de sua imaginação, mas ele sabia que não era. Sérgio sentou-se na cabine e tentou se recompor. Ligou o motor novamente e seguiu viagem. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Ele olhava constantemente pelo espelho, esperando não ver aquele rosto novamente. Quando finalmente chegou ao seu destino, entregou a carga e evitou falar sobre o que aconteceu. Mas algo dentro dele mudou. Aquela estrada, aquele trecho específico, jamais sairia de sua mente. E ele sabia que, um dia, precisaria passar por lá novamente. Dias depois, Sérgio decidiu pesquisar mais sobre aquela estrada. Descobriu que há muitos anos, um acidente trágico havia ocorrido no mesmo trecho onde ele teve a experiência estranha. Uma família inteira havia desaparecido após o carro deles quebrar durante a noite. Desde então, os moradores evitavam passar por lá depois do anoitecer. Alguns diziam que era apenas superstição, mas outros garantiam que a estrada estava amaldiçoada. Sérgio sabia que havia algo mais. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais dirigiria por aquele caminho à noite, mas uma parte dele queria entender o que aconteceu. As marcas de mãos, as pegadas, o rosto pálido. Tudo isso era muito real para ser apenas fruto da imaginação. A cada nova viagem, Sérgio olhava para o mapa, tentando encontrar rotas alternativas. Mas, no fundo, sabia que o desconhecido sempre estaria à espreita, em algum lugar da estrada. Dias se passaram desde aquele incidente, mas Sérgio não conseguia esquecer o rosto que viu no espelho. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da figura pálida com olhos escuros voltava à sua mente. Ele começou a perder o sono, sentindo que algo estava errado. Uma tarde, enquanto descansava no pátio da transportadora, ouviu dois colegas conversando sobre estradas perigosas. Quando mencionaram a mesma estrada pela qual ele passou, Sérgio sentiu um arrepio. Decidiu que precisava ouvir mais sobre aquilo. Dizem que naquela estrada, se você parar por muito tempo, algo te segue, comentou um dos caminhoneiros. Sérgio ficou atento, tentando não parecer assustado. O outro colega confirmou. É verdade. Um amigo meu parou lá de madrugada e nunca mais foi o mesmo. Ele dizia que sentia alguém no caminhão com ele, mesmo estando sozinho. Sérgio tentou se convencer de que eram apenas histórias, mas tudo fazia sentido com o que ele viveu. Aquele trecho tinha algo de errado, algo que ninguém podia explicar. De volta para casa, Sérgio resolveu pesquisar mais sobre a estrada. Encontrou um artigo antigo que falava sobre desaparecimentos misteriosos na região. A história mais conhecida envolvia uma família que nunca chegou ao destino. O carro deles foi encontrado vazio, com marcas de mãos e pegadas ao redor.
mas sem sinal dos ocupantes. Sérgio começou a perceber que havia um padrão. As marcas e as pegadas eram sempre as mesmas. Ele sabia que não poderia ignorar o que viu. Precisava de respostas. Alguns dias depois, Sérgio recebeu uma nova carga. Para sua surpresa, o destino incluía um trecho que passava próximo à estrada assombrada. Tentou pedir uma rota alternativa, mas o despachante da transportadora foi inflexível. Não tem outro caminho viável. Se não quiser ir, posso colocar outro no seu lugar. Relutante, Sérgio aceitou a viagem, mas desta vez estava decidido a fazer algo diferente. Não iria permitir que o medo o paralisasse novamente. Iria enfrentar aquela estrada de uma vez por todas. Durante o dia, a viagem seguiu tranquila. Sérgio sabia que o trecho mais perigoso seria à noite, mas tentou se manter otimista. Enquanto dirigia, revisava mentalmente o que faria caso algo estranho acontecesse novamente. Pararia? Ignoraria? Não tinha certeza. Quando o sol começou a se pôr, o ar ficou mais pesado. O GPS indicava que ele estava a poucos quilômetros da famosa estrada. Sérgio apertou o volante com força, respirando fundo. Era hora de enfrentar seus demônios, reais ou não. Ao entrar no trecho assombrado, Sérgio sentiu a mesma sensação de antes. Um silêncio absoluto, como se o mundo ao seu redor tivesse sido desligado. Desta vez, o rádio estava funcionando, mas a estática parecia pior. Ele deixou a frequência ligada, esperando que qualquer som o distraísse. Mas não demorou muito para perceber o movimento pelo retrovisor. Pelo canto do olho, viu a silhueta familiar se formando novamente. Desta vez, ele não desviou o olhar. Precisava ter certeza do que estava vendo. Lá estava ela, a figura pálida, os olhos escuros fixos nele. A diferença? Agora parecia mais próxima, mais real. Sérgio engoliu em seco, mas não parou. Continuou dirigindo, tentando manter o controle. Eu não vou deixar isso me vencer, pensou. Mas o pânico voltou quando ouviu um som vindo do teto, exatamente como antes. Passos pesados, como se alguém estivesse caminhando sobre o caminhão. Ele tentou ignorar, mas o som se intensificava. O medo tomou conta, mas ele sabia que precisava seguir em frente. De repente, o som mudou. Algo deslizou do teto para o lado do caminhão, batendo contra a porta da cabine. Sérgio olhou rapidamente pelo retrovisor e viu a figura pendurada na lateral. Ela não era um reflexo desta vez. Estava realmente lá. Os olhos negros, vazios, pareciam perfurar sua alma. Sérgio perdeu o controle por alguns segundos, quase saindo da estrada. Quando conseguiu estabilizar o caminhão, a figura desapareceu. Mas ele sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Sérgio acelerou, ignorando as curvas e os buracos na estrada. O objetivo era claro: sair daquele trecho o mais rápido possível. Mas algo dentro dele dizia que não adiantava. O que quer que estivesse ali estava atrás dele. O som voltou agora na parte traseira do caminhão. Batidas ritmadas, como alguém tentando abrir as portas do compartimento de carga. Ele olhou pelo retrovisor novamente, mas não viu nada. Ainda assim, o som continuava cada vez mais alto, cada vez mais próximo. Finalmente, as luzes de uma pequena vila surgiram no horizonte. Sérgio sentiu um alívio imediato, mas sabia que não podia parar ainda. Continuou dirigindo até encontrar um posto de gasolina. Estacionou e desceu rapidamente, correndo até a loja de conveniência. O atendente o reconheceu. Você passou por aqui há alguns dias, não é? Está tudo bem? Sérgio tentou responder, mas antes que pudesse dizer algo, ouviu um som vindo do caminhão. As portas do compartimento traseiro estavam se abrindo lentamente. Com o coração disparado, Sérgio pegou uma barra de ferro que estava próxima à bomba de gasolina. Caminhou em direção ao caminhão, pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali. As portas estavam abertas, balançando levemente com o vento. Ele se aproximou lentamente, apontando a lanterna para o interior. Nada. A carga estava intacta. Mas no chão, as mesmas marcas de mãos estavam lá, frescas como da última vez. Sérgio sentiu o pânico voltar, mas antes que pudesse reagir, ouviu uma voz. Você não deveria ter voltado. A voz era grave, baixa, mas claramente audível.
Sérgio girou a lanterna rapidamente, mas não viu ninguém. Quem está aí? Perguntou, tentando esconder o medo. A voz respondeu novamente, agora mais próxima. Você nos viu? Agora nós vemos você. O sangue de Sérgio gelou. Ele sabia que aquilo não era humano. Subiu no caminhão rapidamente, trancando as portas. Tentou ligar o motor, mas o caminhão não respondia. As luzes do painel piscavam, como se algo estivesse interferindo. Desesperado, Sérgio tentou ligar o rádio novamente. Desta vez, a estática se transformou em sussurros. Palavras que ele não conseguia entender, mas que pareciam chamar seu nome. Sérgio, Sérgio. Ele cobriu os ouvidos tentando bloquear o som, mas era inútil. Os sussurros vinham de dentro de sua cabeça. Você não pode fugir, diziam. Finalmente, o motor ligou, e ele acelerou com força, deixando o posto para trás. Mas sabia que não adiantava. Algo havia se conectado a ele. Algo que não podia ser desfeito. De volta à transportadora, Sérgio entregou a carga sem dizer uma palavra. Quando foi ao banheiro, viu seu reflexo no espelho. Por um momento, não viu a si mesmo. Viu o rosto pálido com olhos escuros olhando de volta. Ele piscou e a imagem desapareceu. Mas algo estava diferente. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que, onde quer que fosse, aquilo o acompanharia. Agora, não era apenas uma estrada assombrada. Ele próprio carregava o peso do desconhecido. Sérgio nunca mais foi o mesmo. Evitou falar sobre o ocorrido, mas os rumores se espalharam. Outros caminhoneiros começaram a relatar experiências semelhantes na mesma estrada. Todos descreviam a mesma figura, as mesmas marcas. A estrada continuava lá, esperando por novas vítimas. Sérgio sabia que, um dia, teria que voltar. Mas, desta vez, ele não seria apenas uma vítima. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse esperando por ele.